Olá galera, tudo bem? Estou também aqui na parceria do Lógico Cursos Aliados com o Agora RN para dar algumas dicas para vocês da disciplina de filosofia. Vocês não podem ir para o Enem sem uma dica importante na área de filosofia, que é sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, obviamente, são grandes pensadores alemães que vão se desenvolver em Frankfurt e são várias gerações de filósofos que vão desenvolver um raciocínio muito prolífico, muito rico, né, durante todo o século XX e XXI. Tem adeptos vivos ainda da Escola de Frankfurt, dentre eles o filósofo alemão Jürgen Habermas. A Escola de Frankfurt é uma escola que, no começo do século XX, ela vai desenvolver um pensamento muito ligado à crítica ao marxismo que vai se desenvolver na Europa, certo? Eles vão perceber certos elementos do marxismo, como, por exemplo, o marxismo vai se desenvolver ideologicamente tal qual o capitalismo, né, com todas as falhas e nuances negativas. Os adeptos da Escola de Frankfurt vão ser humanistas, sobretudo, tá? E eles vão defender a ideia do processo, a valorização do homem, tá? Em detrimento de qualquer ideologia que venha a determinar essa ação humana. Ok, gente? E é importante vocês observarem também, na Escola de Frankfurt tem alguns pensadores que são sempre importantes para cair no Enem de forma isolada. Olha a dica aí importante para você. Você não pode ir para o Enem sem se ligar na pessoa de Theodor Adorno. Theodor Adorno, um dos grandes pensadores da Escola de Frankfurt, vai desenvolver uma ideia chamada de indústria cultural. Indústria cultural, né, que imagine uma redação, por exemplo, a redação caindo sobre o consumo ou ideia do capitalismo e globalização, você pode utilizar a ideia de indústria cultural tranquilamente para embasar a sua redação. Não esqueça que uma boa redação, uma boa análise sempre tem que ser feita com uma boa sustentação teórica e a filosofia vem para isso, ok? A indústria cultural tem a seguinte característica: é a indústria sendo utilizada, a cultura sendo utilizada de maneira industrial pelo sistema capitalista, ok? Inclusive a arte. Para a Escola de Frankfurt, ou melhor, para Theodor Adorno, um adepto da Escola de Frankfurt, a indústria cultural, ela pega os aspectos da cultura, ok? E industrializa, aumentando o seu processo de reprodução, de reprodutibilidade, fazendo assim com que a qualidade consequentemente diminua. Por exemplo, olha a dica. Imagina só você observar um artista pintando uma obra na Renascença. Esse artista iria pintar essa obra, né, e ia demorar anos, ou meses que seja, para fazer essa obra-prima, essa obra master, essa coisa maravilhosa da arte, né? Porém, o que Adorno percebe é que na época do capitalismo, na industrialização, essa arte ela vai ter que ser reproduzida para o maior consumo de quantidade de pessoas possíveis, ok? E é isso que ele vai perceber. Consequentemente, quanto maior reprodução vai ter aquela arte, menos qualidade ela vai ter. Você imagine, por exemplo, um cantor, um artista que tenha 30, 40, 50 shows por mês, não dá para ele manter uma qualidade tal qual um maestro como Mozart ou Beethoven. Não que ele não tenha qualidade, mas como ele precisa sempre reproduzir tecnicamente, né, essa qualidade automaticamente diminui. Ok? Então a indústria cultural é a arte e o conhecimento utilizado de forma industrial, de forma repetitiva, sem se preocupar necessariamente com a qualidade, mas sim com a quantidade. Ou seja, olha a dica, não é qualitativa, mas sim quantitativa. A arte passa a ser algo vendável, comercial, deixa de ser arte pela arte, como prezavam os grandes teóricos desde Platão até Kant. Da Escola de Frankfurt, você também não pode se furtar, não pode esquecer de um personagem importante como Herbert Marcuse. Herbert Marcuse vai dizer que na época em que nós vivemos, ele busca, né, o homem é um homem unidimensional. O que significa esse homem unidimensional? É esse homem que tem dificuldade, né, de viver fora da dimensão social que é dada. Assim, você vive numa sociedade, que a sociedade tem elementos que fazem você pensar, tem ideologias que colocam para você, tá certo? E esse homem só pode viver de acordo com essa dimensão. Significa o quê? Que ele não consegue sair. Daí ele prega Herbert Marcuse, que você saia dessa unidimensionalidade e viva numa dimensionalidade mais aberta, mais ampla, seja alguém mais autêntico.
ok? E da Escola de Frankfurt, é claro, não dá para finalizar a Escola de Frankfurt sem discutir sobre o Jürgen Habermas, filósofo alemão, que vai desenvolver a grande teoria da ética do discurso. É uma teoria da ética muito atual aí, muito importante, muito utilizada no direito, tá, de alguns países, e tem sido muito discutida. Para Habermas, como deve se embasar a ética? A ética se baseia por princípios racionais, aí está a influência de Kant no pensamento de Habermas. Olha a dica, galera, Kant vai influenciar Habermas, e é importante vocês observarem que o Habermas, ele vai dizer que a ética é a ética do discurso, ou seja, é a ética em que todos os envolvidos, como determinar algo que é ético? Quando o comportamento pegar todos os desenvolvidos e através do consenso racional determinar sua ação. Ou seja, uma lei, por exemplo, ela é ética não quando ela é escolhida por seres melhores, por pessoas mais estudadas, mas sim quando ela é compreendida por todo mundo que caia na sua ação, sejam elas pessoas humildes, pessoas com maior conhecimento ou menor conhecimento, mas que todas elas participem da decisão sobre aquela ação consensual. Sendo assim, se uma lei vai ser promulgada, todo mundo que faz parte, está implicado na situação, deve decidir sobre essa lei. Ok? Aí, muitos críticos de Habermas vão dizer que essa ideia é muito utópica, que não dá para se fazer num país como o Brasil, de 200 milhões de pessoas. Daí ele propõe que essa ética se desenvolva em pequenos agrupamentos, num agrupamento de igreja, num agrupamento de mobilização social, enfim. A ética do discurso de Habermas é muito rica. Ela defende essa ideia do princípio racional, que o que orienta essa ação humana deve ser princípios éticos em que todos os indivíduos que façam parte tenham consciência daquela regra, tá certo? E para isso ele vai ser a favor da globalização, que ele vai dizer que os elementos globalizantes são bastante úteis para esse indivíduo poder compreender quais são as regras. Olha a dica, Habermas é a favor da globalização. Apesar de viver na pós-modernidade, ele vai entender que a globalização é um fenômeno que ajuda ao indivíduo a ter conhecimento sobre as múltiplas culturas e as múltiplas ideias que estão inseridas no mundo e que ele pode participar de forma ativa. Ok, galera? A Escola de Frankfurt é uma boa escola que vocês têm que ir para o Enem sempre com ele na cabeça. Ok? Muito obrigado e até mais.